o terceiro domingo da Páscoa. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da Sua palavra e do pão da vida. A Páscoa de Jesus se realiza nos corações e comunidade que depositam sua fé e esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Vamos ficar de pé para receber o nosso Padre, o Padre Banco, com seus auxiliares com canto de entrada. Lembrando-nos do nosso batismo em Jesus Cristo que nos salvou, supliquemos a misericórdia de Deus enquanto o sacerdote, passando diante de nós, nos purifica com água benta. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os damos graças por vossa Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o bom discípulo de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sabendo-nos resgatados por Cristo, ouçamos a palavra de Deus que ilumina o sentido da ressurreição do Senhor. Ele é reconhecido como companheiro de caminhada na partilha do pão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Foi, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai aquele que sem discriminação ajuda cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que secos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crerem em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e
e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa, ou seja, o terceiro domingo da Páscoa. Hoje as leituras nos falam sobre a ressurreição de Jesus. Depois de Jesus ter aparecido variedíssimas vezes, primeiro aquelas mulheres, depois apareceu no mar de Tiberíades a alguns discípulos, a alguns apóstolos, hoje Jesus se dá a conhecer pura e simplesmente por meio de um símbolo. O símbolo que ele usou na Quinta-feira Santa, quando ele pegou no pão, partiu o pão e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Pegou no vinho: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e pela salvação de muitos. Então, a partir dessa experiência, Jesus vai ao encontro dos discípulos de Emaús. Emaús, uma cidade que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos tinham esperado que fosse Jesus que viria libertar o povo de Israel, mas já lá iam 3 dias desde que a coisa aconteceu. Afinal, nós estamos a falar do primeiro dia da semana, quando Jesus Cristo apareceu. Primeiro aquelas mulheres e depois agora os Escritos nos colocam como que tudo tivesse acontecido no mesmo dia. Jesus morreu na sexta-feira santa, sábado santo, silêncio absoluto. No domingo de manhã ele ressuscita. E pela tarde os discípulos, cansados, dentre os quais se cita Cleófas, estavam esperando a ressurreição de Jesus, mas não aconteceu. E então, para eles não tinha acontecido, e então eles resolvem voltar para Emaús, a sua cidade, a cidade pesqueira. O que esperávamos, nada vemos de bom, diria o salmista. Esperávamos a paz e nada vemos de bom. Esperávamos a libertação e veio a frustração. Os discípulos estavam frustrados, então voltavam para casa, com a esperança toda encurtada, sem alegria, e por isso, cabisbaixos, voltariam ao seu dia-a-dia anterior. Enquanto caminham, discutem, Jesus aparece no meio deles, e como se fosse um viandante, um caminheiro como eles, se coloca no meio deles e vai abeirando-se do seu discurso e lhes faz uma pergunta: o que eles conversando pelo caminho? Como se estivessem desentendido, Jesus quer provar a fé daqueles homens. E eles dizem: tu és o único forasteiro, és o único andarilho que não sabe o que se passou em Jerusalém nesses dias? Mais uma vez Jesus se faz de despercebido, desapercebido. O que foi? A respeito de Jesus, aquele de nós que foi aprovado, que foi dito pelo profeta. Ele disse que havia de ressuscitar, mas já lá vão 3 dias desde que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram ao sepulcro e pregaram-nos um susto. Disseram que ele tinha, alguns anjos lhes tinham aparecido e disseram que ele estava vivo. Alguns homens do nosso grupo foram até ao sepulcro, viram e encontraram tudo conforme as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Portanto, se não viram, é o sinal de que ele não ressuscitou. E Jesus então pega-nos na palavra e vai lhes explicando as Escrituras. Não é assim que estava escrito no livro, que o profeta, que o justo, que o Cristo havia de sofrer muito, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar, e em nome dele seria pregariam a conversão dos pecados, e que todos aqueles que acreditassem nele haveriam de ver
o reino dos céus e a glória do céu sobre ele, a glória de Deus sobre eles, e vai explicando. E cria uma telepatia, uma simpatia com eles, a ponto de, chegados à localidade, ao povoado onde eles iam, Jesus faz menção de ir adiante. E eles pedem: fica conosco, Senhor, porque a noite vai adiantar. Jesus aceita ficar com eles, porque era exatamente isso que ele queria. E tendo ficado com eles, ele entra em casa, na casa deles, engraçado, de hóspede, passa para ser o dono da casa. Pega no pão, parte o pão, e ao partir o pão e o dá a eles, os olhos se lhes abrem e eles reconhecem que era Jesus. E logo que se descobre que Jesus estava com eles ali, Jesus desaparece. Estava consumado o mistério da ressurreição de Jesus. Desvendado o mistério da ressurreição. Aquilo que era um enigma passa a ser uma realidade. De fato, Jesus Cristo ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, com a sua aparição no meio deles, foge-se o medo, a angústia, a tristeza e voltam a Jerusalém. É preciso que eles cheguem a Jerusalém e o comuniquem aos seus colegas. Realmente, Jesus Cristo ressuscitou. Os outros lhes confirmam que Jesus tinha aparecido a Simão, Pedro, tinha aparecido a tantas outras pessoas ali, e então eles também contam a sua experiência com Cristo ressuscitado. E a partir dessa experiência do Cristo ressuscitado, Pedro, na primeira leitura, faz como que uma pregação no dia do Pentecostes, faz uma pregação fundamentando a sua pregação na Sagrada Escritura. Porque, de fato, as Escrituras diziam que Jesus Cristo havia de ressuscitar. E a partir dessa pregação de Pedro, toda a comunidade olha para Jesus e aceita a sua pregação, aceita a sua ressurreição e o adota, o acolhe como de fato a única via pela qual todos nós podemos chegar ao reino dos céus. Na primeira carta que Pedro escreve, nos diz: caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de nós de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da nossa peregrinação terrestre. Por quê? Porque Jesus Cristo, com a sua vinda, ele entra na história da humanidade e faz entender que a vida humana é passageira, que todos nós somos transeuntes, todos nós somos caminheiros em direção ao céu. E quem é que nos garante tudo isso, a vida eterna, é Jesus Cristo. Mas sabei que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis. Nós não fomos presos, nós não estamos destinados a este mundo. Aliás, neste mundo nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, que, morto na cruz, abre, rasga os céus para que o homem novamente volte à divinidade original, para que novamente o homem se revista da divinidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a razão pela qual Jesus Cristo veio? É para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. E com que maneira, como é que Jesus Cristo nos garantiu a vida em abundância? Através da sua crucificação, morte e ressurreição. Assim, os 3 dias, sexta, sábado e domingo, são os dias do verdadeiro terror para o mundo inteiro, para Satanás, porque neste dia, de uma vez por todas, a morte foi banida e com a sua ressurreição todos nós fomos ressuscitados com ele. Assim, acreditando nele, nós temos a certeza de que alcançamos pela fé a vida em Deus, pois Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé, a nossa esperança e a vossa esperança devem ser colocados em Deus. Pois todos aqueles que confiam em Deus, todos aqueles que aproximam-se da palavra de Deus, eles reconhecerão Jesus ao partir do pão. Ou que pão é este? O pão da palavra. Que pão é este? O pão da Eucaristia. Que pão é este? O pão da solidariedade, o pão da comunhão, o pão da partilha. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a nossa celebração, esperando, pois, que a ressurreição de Jesus Cristo que crave em nós a marca e o carinho do céu, a
futuro de todos nós, abandonando-nos nas mãos de Deus, desprezemos este mundo e as suas atrações e corramos para as coisas do alto. Renovando a nossa fé, coloquemos-nos em pé e digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dominará e reinará dos irmãos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo ressuscitado que caminha conosco, peçamos que Ele ilumine a nossa vida cotidiana e digamos: ficai conosco, Senhor. Quando membros da igreja se fecham em si e não se abrem ao ressuscitado, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando as incertezas e as dúvidas nos atingem, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando no dia a dia nos deixamos vencer pelo medo e pelo desânimo, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando nossas comunidades esmorecem na fé, na esperança e na caridade, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando as famílias não reconhecem o valor do diálogo e do respeito, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando somos chamados pelo amor do Sagrado Coração de Jesus, que nos escolheu, que nossa resposta seja: Senhor, aqui estou, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando, com a graça de Deus, reconhecemos que nosso dízimo deve ser doado com agradecimento e reconhecimento que Deus nos dá tudo o que temos, digamos: Ficai conosco, Senhor. Que o Senhor, ficando conosco, nos ensine a partilhar, nos faça solidários uns aos outros, nos faça compreender que dízimo é compromisso com a comunidade, com a igreja, é compromisso de gratidão a Deus por tudo o que nós temos e somos. Por isso, juntos, rezemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não és de fora que não somos vendidos. Não aceitamos contribuição, porque não precisais dela. És a importância do Senhor, nosso agradecimento, amor e paz se façam na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. Senhor Jesus, fazei que sempre sintamos arder o nosso coração quando nos falardes e saibamos reconhecer-vos e cada irmão e irmã que encontrarmos em nosso caminho. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Sentados, cantando, façamos o nosso ofertório e a nossa oferenda dízimo. Em cada Eucaristia, depois de ouvir Jesus falar, recebemos o pão que Ele parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. Senhor.
concedei-lhe também a eterna alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações a Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e de todos os santos, transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e santos, cantando a uma só voz. Céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. A verdade, meu Pai, vosso santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas relevantes criadas em vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando firmemente a paixão, Ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e com os ministros do nosso povo. Lembrando-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, seu esposo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ressuscitados com Cristo e em Cristo, estamos vendo e enxergando o caminho que nos leva ao Pai. Nesta confiança, digamos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixem-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sim. Senhor, Eu não sou digno de entregas em minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. O pão da alegria.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei-aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a cada um desejo uma boa noite, uma ótima semana. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória